Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite emblemática de terça-feira. O que era para ser o grupo da morte para o Internacional acabou sendo um grupo relativamente fácil. O Inter verdadeiramente facilitou o seu caminho, ganhando do Palestino no Chile na primeira rodada, depois ganhando do Aliança aqui, confirmando até com bom futebol e empatando com o River Plate, encaminhou a sua classificação. E o Internacional ficará numa boa condição, até perdendo hoje para o Palestino. No entanto, se ganhar, já automaticamente estará classificado. Se empatar, o Internacional dá uma certa luz ainda para o Palestino, né? Uma certa confiança para o River Plate, mas ainda terá 2 jogos contra o River, contra o Aliança na sequência, no Peru, logo depois, na quarta-feira, decide-se na quarta-feira que vem o Campeonato Gaúcho, e na outra quarta o Inter joga no Peru. E o Grêmio joga na outra terça, sem ser a próxima, contra o Libertad no Paraguai. Então, Pós-Páscoa. Pós-Páscoa. O Internacional joga na sequência, hoje contra o Palestino, Aliança e River. O Grêmio joga amanhã contra o Rosário, jogo que eu estarei comentando ao lado do Haroldo de Souza na Grenal. Joga contra o Rosário, depois o Grêmio joga contra o Libertad na terça pós-Páscoa e depois encerra jogando em casa contra a Universidade Católica. O Grêmio, por sua vez, joga amanhã contra um time descaracterizado do River Plate. Vem sem 6 jogadores. Do Rosário. E o que eu gostei é que não vem aquele Zampedri. Porque este encheu o saco do Grêmio lá. Lembra? Ficou as turras com o Jeromel e tudo mais. E fez o gol e poderia ter complicado ainda mais a vida do Grêmio lá contra o Rosário. Esse Rosário que ganhou uma partida só neste ano. Uma partida só. Mas 15, vem aí, né? Foram 15? 17. Ganhou só uma do Argentino Júnior no dia 30 de março por 2-0. O resto perdeu e empatou. Terminou em 20º entre 26 do campeonato argentino. Só uma introduçãozinha para deixar o torcedor em sintonia. O Guerreiro está confirmado na frente. E aí Potker, D'Alessandro ou Parede, um dos 3 vai ser o parceiro. Se especula fortemente que pode ser o D'Alessandro. Mas estava baleado o D'Alessandro. Quer dizer, já contra o River ele aguentou um tempo só. Eu não sei se essa é a melhor estratégia, mas quem vai definir isso é o Odair Hellmann. Diga aí, Maurício, o que está futucando? O pessoal já está participando muito pelo Facebook. Dr. César Pacheco na nossa audiência. Um grande abraço para ele. E o Vitor Grumberg, que nas horas vagas é neto do Lauro Quadros, está nos assistindo do Beira-Rio. Já está mais famoso que o Lauro Quadros. Está na direção. O Lauro é que é o avô do Vitor. Isso. E nós estamos aqui com o Marcos Vinícius Cabelon, que vem representando a Ser Caxias, e como conhecedor de futebol, né? E eu estava dizendo para ele fora do ar, e digo o que já disse aqui, disse na Rádio Grenal. Para mim o Caxias foi a decepção, a alegria e a decepção do campeonato. Depois nós conversamos mais. E o Contursi, o José Vicente Contursi, que é o Pimpo Contursi, né? Todo mundo sabe. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite. Tudo bem. Estamos aí, né, Rec? Classifica o Grêmio ou não classifica? Olha, Rec, tudo Renato garantiu. Rec, tudo depende... O homem tem até estátua, como é que eu vou duvidar Não dele? depende mais do Grêmio, Rec. O Grêmio pode ganhar os 3 jogos, mas se ganhar os 3, vai classificar? Não, classifica, acredito que sim, mas vai depender do jogo do Libertad com a Universidade Católica, né? Se a Universidade Católica ganhar... Amanhã vai a 9. Amanhã vai a 9 e aí fica muito difícil, né? Aí fica 9 contra 4, aí tem que fazer 10. Tem que fazer 10. Mas aí o Rosário vai ter que empatar com esse Universidade Católica na Argentina. Na Argentina. Não é assim. E o Grêmio pega E o Grêmio pode classificar com 8. E o Grêmio pode pegar o Libertad já disparado na última rodada, morto. Então pode ser mais uma vitória garantida. Não, na última rodada Não, é na penúltima, então. Acho que pega o Libertad na penúltima, exatamente. O Grêmio tem que fazer os 10 dele. Tem que ganhar os 3. Mas pode classificar com 8. Sabe por quê? Basta a Universidade entrar no joguinho deles. Perder para o Grêmio e perder para o Rosário na Argentina, o que seria a lógica antes da competição iniciar. Se ele perder... Tá na hipótese de que ele perca agora nessa rodada. Não, empate ou ganhe agora, não tem problema. Ele tem, vai a 9. Ah, bom, se ele for a 9, daí o Grêmio não classifica com 8. Então tem que empatar. O jogo. Não, empatar. Empatar. Acho que o empatezinho é bom resultado. E outra, também é lógica.
que o Libertad tocou 4 neles no Paraguai. É o líder do grupo com 100% de aproveitamento. Dá para classificar, Rec, mas vai Dá para classificar com 8. Era esse o cálculo. Dá para acreditar. Dá para acreditar. E 2 derrotas do Universidade é mais lógica do que está acontecendo com o Grêmio. Eu da Libertadores, é que eu tô de sangue doce. Tô de sangue doce. Tô mais preocupado com os Grenais. Porque a primeira final é a estratégia, hein? Rec, é a primeira final Grenal na Arena, Rec. É um jogo emblemático. Primeira final Grenal na Arena. É a finalíssima. Finalíssima, que eu digo. Ah, tu não quer que fique vermelha a Arena? De jeito nenhum, né, Rec? Tu imagina o Inter dando volta olímpica. Exatamente, imagina o D'Alessandro dando volta olímpica na Arena. Tu troca... É admissível. Essa é a cena do caos. Já troca a vaga na próxima fase, então, por não perder o título. Também não. O Grêmio já tem uma... Não, tu pode escolher uma. Eu prefiro não ouvir essa enquete aí. Não, tu pode escolher uma. Ou tu classifica na Libertadores ou tu ganha o Gauchão. O que tu escolhe? O Grêmio já tem uma mácula. O Rafael Moura fez 2 gols e o Inter ganhou de virada do Grêmio na Arena. É verdade. Então, 2014, assim, eu tô preocupado, Rec, eu tô preocupado. O Grêmio precisa valorizar o Gauchão. Precisa jogar mais. Só. Eu quero ganhar o Gauchão. Cabelão. Precisa jogar mais. Deixa eu te explicar o porquê a minha alegria com o Caxias e decepção. Não, campeão do interior. Tá bem, tudo justo e melhorou muito em relação a ele mesmo. Agora, eu vi ele jogar bem e tomar 3 do Grêmio. Certo. Jogou muito bem o primeiro tempo. Olha, quem lembra do Juninho Capixaba? Desesperado, chamando o PP para ajudar, porque o Bruno Alves e o centroavante que vinha fazer a jogadinha, mais o Foguinho, estavam fazendo um inferno ali pelo aquele lado de ataque do Grêmio, lado esquerdo da defesa e direito de ataque. E depois veio o segundo tempo, aí o Grêmio joga um pouquinho melhor e faz 3 gols. Faz o gol e aí o Caxias continua, tenta atacar, e abre e toma mais 2. Mas não jogou mal. Não jogou mal, concordo contigo. Foi contra o Internacional aqui, dominou o Internacional. Certo. Eu estava até viajando, estava em férias, mas vi lá a repercussão, Caxias merecia ganhar, se não fosse o Patrick, a sorte do Odair e o Patrick entrou vaiado. Né? O Pingo, taticamente, naquele jogo contra o Odair, foi muito melhor que o Odair. E o Pingo, com uma filosofia moderna, inteligente, como ele é, né? Aliás, emprestou até dinheiro para o Grêmio em 93. Essa história já me contou. E aí é o seguinte, o Caxias vai para o jogo contra o Internacional. Igual para igual. Vamos admitir, igual para igual. Lá tá o Inter reserva, tudo bem. Mas aí, tá 1-1. Quem perde os gols é o Caxias. Certo. Não é o Internacional faz um gol. O Caxias foi bem contra o Inter. Sob essa ótica, foi realmente uma decepção. Porque ele não conseguiu transformar em oportunidade e criar um resultado. Não, oportunidade. Caxias. Não, desculpa, não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Obrigado. E trazer, de repente, para o jogo da volta, uma situação melhor. Chegar em Porto Alegre com um jogo com perdido, tendo que atacar, tendo que ganhar o jogo, é outro jogo, né? Eu acho que Caxias, sob essa ótica, sim. Agora, avalia a questão estrutural dos 2 clubes, né? Acho que o Caxias... Primeiro, Rec, a gente já falou aqui, eu acho que foi com o Maurício, tem a impressão, o Gauchão desse ano teve um nível muito inferior aos últimos anos. No geral, os times estiveram bem abaixo. Talvez o Caxias tenha se destacado. Qualidade técnica teve só o Caxias. Isso. Era o único time com qualidade técnica, efetivamente. Por essa, não tem. O São José ameaçou no início, mas fraquejou. E o São Luís tinha um certo entrosamento, só, para jogar com os times do interior. Contra o Grêmio ele tomou 2 goleadas. Mas mesmo assim, se tu comparar com anos anteriores, o nível técnico dos times do interior nesse ano de 2000, no campeonato de 2019, foi inferior aos outros anos. Então, cada vez mais está se afastando, vamos dizer assim, o potencial das equipes nas competições. Não tem um mantenedor, né? Os clubes grandes cada vez têm mais mantenedores. As competições estão pagando cada vez mais. Com certeza. O 10º colocado do Campeonato Brasileiro desse ano vai ganhar 18 milhões. Aí tem que conseguir chegar numa Série A, que Caxias até comportaria, porque é uma baita cidade. Sim. Né? Mas é a coisa... A dificuldade é você chegar e se manter nela ali. Veja que o Avenida, por exemplo, sem juízo de mérito, optou pelo jogo do Corinthians, né, passar naquela fase, fazer o jogo do Corinthians, porque aquilo garantiria uma receita, eu acho que 600 mil reais, se não me falha a memória, mais a participação na renda, que vai viabilizar a participação dele na Série D agora. Então ele abriu mão e foi rebaixado no Gauchão, né? O Juventude, com toda a dificuldade do mundo, faz quinta, né?
depois da manhã, eu acho que é o jogo lá, em Caxias, contra o Botafogo. Se passar a fase, já dá 1 milhão e pedrada, ou seja, o Juventude financeiramente se estrutura para disputar a Série C. Então, aquilo que você disse, os campeonatos, os torneios, estão pagando muito mais. E essa talvez seja o grande objetivo dos clubes do interior, é encontrar, e o Caxias conseguiu, felizmente, vamos lembrar... O Caxias vai jogar a D, né? Ele vai jogar a Copa do Brasil e a D o ano que vem. Mas lembre que esse ano, agora ele começa dia 5 de maio a disputar a D, porque o São José subiu. Sim. Que o Caxias não tinha vaga. Não tinha vaga. E como o São José subiu da C para D, abriu a vaga, o próximo, o 5º colocado do campeonato do ano passado foi o Caxias, ele herdou essa vaga da D. Então esse é o desenho. O Faz-me Rir lá, não? Não, continua sendo de um improviso de rifa e janta. Mas tudo bem, vamos embora. O dinheiro da TV faz o campeonato, um pouco de sócio, o esforço de meia dúzia de abnegados, ou de um bom número de abnegados, não vamos é que está mantendo as coisas funcionando. Você estava falando de premiações da TV, que são as premiações com base no contrato da TV Globo. Para se comparar este ano com o ano passado, as premiações que já receberam com esse ano. O 16º colocado do Brasileirão, ano passado ganhou 700 mil reais. Neste ano vai ganhar 11 milhões. Imagina. Olha a diferença. Para se ter uma ideia, 11 milhões... 15 vezes mais? 11 milhões é 2 cotas da Série B. Porque 6 milhões uns quebrados, então dá praticamente 2 cotas da Série B. Isso é para mostrar que tem Série A e tem Série B. E a C recebe avião e hotel, e a D o ônibus para deslocamento. Eu tenho a impressão de nada mais do que isso. Então tem uma... Talvez nas fases... Não, depois nas fases seguintes você não dá mais como... Não, para se deslocar de ônibus, né? Você tem que botar avião na parada aí, talvez hotel, alguma outra coisa. Mas talvez precisasse... Eu tenho a impressão que a Série D, Caberlon, depende da distância. Se passa de 700 quilômetros é deslocamento aéreo. Pode ser. Acho que é a mesma regra para a Série C e para a Série D. A C é menos. A C, eu me lembro na época que nós estruturamos a Série C em 2012, até Chapecó íamos de ônibus. Acima de Chapecó já não seria mais de ônibus. Seria, acho que é 400 ou 500 quilômetros. 400 quilômetros, acho que Mas na Série D acho que é 700 quilômetros, que aí uma viagem, por exemplo, o Caxias tem um clube do Rio... Não, o Caxias joga com o São Caetano, então vai de avião, porque aí dá 1000, né? Dá mais de 1000 quilômetros. Conturce. E aí, Rec? Nem José Vicente, nem Pimpo. Conturce. Vamos lá, Rec. Como é que tá o Cascalho em primeiro lugar, tá né? Bem, Rec, tá bem, tá bem. Cascalho. Filho. A cara, né? Agora que eu me dei conta. Eu cansei de ouvir. Posso falar? Eu tenho que falar em coisa velha? Claro. Posso falar na Rádio Continental, nos anos 70, que ele entrava o Cascalho Time Pepsi. Não sei se pode falar, mas vai embora. Das 6 às 7. Isso aí. Pô, todos os dias. Eu vim estudar em Porto Alegre em 73. Mas quem não ouviu o Cascalho? Vim estudar em Porto Alegre em 73, a gente botava o rádiozinho em cima da mesa para ouvir o Cascalho das 6 às 7. O Cascalho estava na PUC, como diria o Bibo Nunes, Cascalho é sucesso. Eu não era nascido, mas as histórias que o pessoal me conta... espetacular, pode ter certeza. Eu não conheço teu pai pessoalmente, manda um abraço para ele. Muitas tardes, muitos fins de tarde, nesse tempo que eu morei aqui, na época da Rádio Continental. Não sei quanto tempo durou. Depois aí ela foi absorvida lá, enfim, mas muito fim de tarde a gente ouvia, eu ouvia o Cascalho. Sim. Marcou época. Eu era fã do Cascalho e eu tinha um amigo na faculdade de Caxias, o Rubens Rossi, que me chamava de Cascalho, porque eu só falava do Cascalho. Tá bom, então daí, ó, legal. Conhecendo o filho. Mas, Pimpo, você acredita que o Grêmio vai vencer o Internacional com naturalidade, como aconteceu na maior parte das vezes nos últimos tempos, ou o Inter já está numa condição de enfrentar o Grêmio taco a taco? Que eu acho que o Inter cresceu bastante nos últimos jogos, né? Acho que o Grêmio não vai ter essa facilidade que teve ultimamente. Acredito que o Grêmio no Beira-Rio vai ter que cuidar muito, né? Ele vai ter que se fechar mais, né? Para decidir na arena. Mas o Grêmio sabe jogar fechado? Esse é o problema, Rec. Eu acredito que o Renato vai ter que ser mais pragmático, porque ele está vendo que a mecânica de jogo do Grêmio não está funcionando, né? Os jogos fora da Libertadores provaram isso, né? Mas agora ele está botando o Matheus Henrique e Maicon. Não tem como se fechar com o Matheus Henrique e Maicon. Mas tá na hora de botar os guris. Mas tá na hora. Os guris estão pedindo passagem, mas eu acho que acredito que contra o Inter o Grêmio vai ter que ser um pouco mais precavido. Porque Beira-Rio, Inter jogando em casa, o Grêmio vai ter que ser um pouco mais cauteloso para decidir tudo na arena. Aí eu acredito na volta do Luan,
Acredito na volta do Luan no segundo Grenal. Acho que pro primeiro Grenal ainda não, mas pro segundo acho que ele volta. Então, sim, o Grêmio, ele sim tá num momento de transição. Eu acho que o Grêmio em Grenal não pode prescindir do Luan. Eu tenho na minha cabeça que alguns caras são a cara daquele jogo. Exatamente. E o Luan, nos últimos tempos, destruiu com o Internacional. Depois aquele tapa que ele tomou do Alessandro no rosto, dali pra frente... E o problema do Grêmio não é o Luan. O problema do Grêmio não é o Luan. Não sei. Eu acho que não é, Rec. Eu não sei, sabe por quê? Tem coisas que vão além da nossa van filosofia. É verdade, mas... E eu não sei, eu não gosto de acreditar em muitas histórias e fantasias e falácias, mas o que tem de coisinha rolando aí é um negócio impressionante. Coisinha rolando no bom sentido, entendeu? No bom sentido não, no sentido de fofocas. Vocês não vão achar que eu estou falando de episódios. É muito zoom mesmo que está acontecendo. Muita coisa. Porque a ponto de chegar no meio de uma competição, de duas competições, afastar o principal jogador do time? No meio de duas competições, no gargalo, no funil, desculpa. Ali. Não é no início. Ali, não é quando tá tranquilo e sereno, né? Será que não é para arrumar um lugar por Tardelli? E a maneira não conheço. E na coletiva, a maneira com que o Renato afastou o Luan foi uma maneira elegante até. Dizendo que ele vai se preparar melhor, se recondicionar. Mas o Luan jogou 9 partidas esse ano, não dava? 9 partidas em 3 meses, são 3 partidas por mês na média, não deu tempo. Se alguém chegar amanhã lá na Rádio Grenal às 7 horas da manhã e disser, olha, ou às 11 que termina o programa, o REC vai dar uma reciclada, vai ficar uns 15 dias num convento aí, num seminário, vai pro Tibete, eu vou ficar preocupado. Vou dizer que não, que eu estou bebendo demais, chego com olheira para trabalhar. Será que eu estou gaguejando? Será que eu estou ficando gagá, esquecendo as... É complicado. Olha... Mas o Grêmio perdeu a mecânica do jogo. Exatamente. O Grêmio perdeu a mecânica do jogo. E tinha que encontrar um Cristo. E aí eles, como é que eu vou resolver o meu problema? Eu acho que... E é um jogador que, infelizmente... Não está jogando bem. A torcida do Grêmio não gosta. Não gosta do jogo. A torcida do Grêmio não gosta. E os números a torcida do Grêmio não vai gosta. Vai e volta. A história dele no Grêmio é boa, é muito boa. Ele tem um gol a menos que o Renato. Ele tem um gol a menos que o Renato. Na história do Grêmio. É muito gol. É muito gol. Daqui a pouco 74 gols. Essa sombra... O cara decidiu a Libertadores. Ele tem 10 gols decisivos. Ele tem 10 gols decisivos. Mas nessa linha, admitindo que o discurso do Renato é válido, é correto, que ele... contou exatamente o que vai acontecer, que o Luan tem que preparar melhor a parte de força. O Luan atuou dia 28 de janeiro, dia 31 de janeiro, então uma sequência. Depois, do dia 31 de janeiro, ele joga só no dia 10 de fevereiro, já teve 9 dias de treinamento. Depois ele joga só no dia 25 de fevereiro, já foram mais 15 dias. Não deu tempo de trabalhar a força. Pois é. Não, ele teve tudo. Ele teve tudo. Ou alguém não fez o que tinha que fazer com ele, inclusive o Renato. Sim. Ou ele é um irresponsável. Porque chegar no mês de abril, entender que tem que voltar para janeiro... Eu acho que a minha opinião, é que pessoal, tá? Nós apressamos demais. Eu acho que ele é um bode expiatório. Falecido Hofmeister, da época do Caberlon, diria bode respiratório. Eu acho que o Luan é um bode expiatório que se cria um fato para dar uma sacudida no Grêmio. E o Grêmio precisava dessa sacudida. E o Renato tem o grupo na mão. Como o melhor jogador do time. Mas aconteceu alguma coisa que a gente não sabe. Para o Renato fazer isso. Eu acho isso. Então, assim... Daqui a pouco o Luan estava sentindo a pressão. Porque o Luan pode ter pedido, me afasta, não estou bem. Pode ser também. O Duda na entrevista. O jogador não pede para ser afastado. Isso eu não acredito. O Renato falou aquilo que o Rec falou. Aquilo que o Rec falou. Se ele não ia pedir para, como é que disseram, te botar na geladeira. Reciclagem. E o próprio Renato disse que reciclagem é de lâmpada. Que o Luan insiste em jogar, mesmo estando mal, ele insiste em jogar. O jogador quer jogar. Mas eu acho que daqui a pouco essa estratégia vai ser boa, Rec, porque daí o Luan volta pro segundo jogo arrebentando, vai fazer um gol decisivo e nós vamos ser campeão gaúcho. Mas, Pimpo, a gente está falando em um período, isso eu acredito, o Luan para mim é bom sempre. Acho que tá se desenhando isso. Para mim o Luan é bom sempre. É um baita jogador, mas assim, o Luan, eu concordo que ele sempre pede para jogar, só que ele ele é afastado pelo Renato, um dia depois de ele tomar a iniciativa de deletar a sua conta do Instagram, que é uma rede social que aproxima muito o jogador dos torcedores por conta das críticas. Ele estava se sentindo pressionado. Sim. Era um momento de pressão extrema em cima do Luan. Não que ele peça, mas daqui a pouco chegaram, olha,
Vamos acalmar a torcida, vamos dizer que tu precisa fazer um trabalho de força, fica um tempo afastado, depois tu volta. É porque a gente tem uma expectativa muito grande em cima do Luan. O Luan de 2017, aquilo lá encantou todo mundo na REC. Ele 16 também. Ele decidiu a Libertadores da América da Argentina. Sim. Qual é o jogador que fez isso na história do futebol brasileiro? Decidindo um jogo. E fazendo um golaço. Né? Então a expectativa é muito alta em relação a esse jogador. Eu volto à minha tese que eu disse aqui, que o Grêmio a cada ano é pior que o Grêmio do ano anterior. O Grêmio de 2017 era melhor e dava suporte para ele jogar. O de 18 é inferior, o de 19 é inferior. É que de 17 para 18, só o fato de sair o Arthur, que não teria como segurar, já torna o Grêmio pior. O Grêmio não soube repor o Arthur. Talvez não tenha tido é que é um jogador difícil de repor, vamos combinar, né? E o Grêmio não soube repor o Ramiro esse ano. Mas contratou um monte de gente. Mas o Ramiro... Marinho, Montoya e Tardelli. Nenhum com o perfil do... Nenhum com o perfil do Ramiro. Com o perfil do que o Ramiro fazia. Tanto que tá jogando o Alisson. Exatamente. Que é o mais parecido. Que é o mais parecido. Ou o menos diferente, porque não chega nem a ser parecido. Mas o primeiro fazia a mecânica do Grêmio, o time do Grêmio rodar, a bola rodar, o futebol do Grêmio, a mecânica do jogo funcionar. Com o Marinho não funciona. O Marinho é um jogador muito agudo, diferente. Ele é decisivo, mais decisivo. O Marinho que é um contra um. Exatamente. Mas o segundo que o Grêmio ia trazer para a ideia de perda do Ramiro, porque o Ramiro saiu esse ano. Então seria o primeiro. Mas vamos admitir que o Marinho já vinha para dar essa alternativa diferente, quebrar as linhas e tal. Então, o segundo que o Grêmio trouxe, e tinha o Alisson, que o Grêmio adaptou ali e tal, porque no Cruzeiro ele jogava diferente, jogava mais como ponteiro. O segundo que o Grêmio queria era o Gabriel, esse que está no Cruzeiro. Marquinhos Gabriel. Que no Internacional era tipo lâmpada de Natal, apaga e acende, tipo vagalume, assim, entendeu? E no Corinthians foi assim, e no Santos ele teve uma grande fase, né? Foi no Santos que ele foi melhor. Mas ele não é a solução para time nenhum. E outra coisa é que o futebol do Grêmio encantou todo o Brasil, né? Com a mecânica de jogo funcionando. O Grêmio está muito visado também, né, Rec? Claro. E os outros times estão sabendo se comportar melhor contra o Grêmio. 2 linhas de 4. Só que isso aí vai passar. Próximas. Vai passar agora pelo Renato encontrar as alternativas. Ele é bem pago para isso. Sabe que funil da competição. Exatamente. Sabe que tem uma coisa que agora está em disputa. É o pragmatismo e o modernismo. Exatamente. O Guardiola está sendo contestado porque é moderno demais. O Odair estava sendo contestado porque era pragmático demais. O Carille está sendo contestado agora porque é pragmático demais, tomou um chocolate do Sampaoli. Só que quem está decidindo é o Carille. O Sampaoli tomou goleada de time pequeno e nos clássicos meio que não se deu bem, né? Então tá essa já vamos pegar o caso do Odair. O Internacional tem um sistema de jogo para qualquer competição. Pode esperar até o Caxias, como esperam. Sim. Porque não precisa mudar. Já o Grêmio, como tu disseste, vai ter que ter um plano B. Tem que ter um plano B. Se os caras já sabem como o Grêmio joga. Exatamente. O sistema de jogo do Inter com os 3 volantes, que é o sistema titular, é para jogar contra time grande. Para jogar contra a equipe que o Inter precise propor o jogo, não funciona. Eu não vejo no Grêmio, Maurício, assim, alternativas. É que o Grêmio não tem essa alternativa. Exatamente. O Grêmio não tem cruzamento para a área, bola parada. O futebol do Grêmio é baseado só no toque de bola. O Grêmio precisa ter alternativa para uma pressão, botar um chuveirinho para a área. Os laterais do Grêmio não cruzam, Rec. O Cortez não cruza. Bom, infelizmente, Rec. Esse é o problema. Pode jogar no Grêmio, o Capixaba não marca. Porque não pode jogar no Grêmio. Combinar, né? Bons tempos do Grêmio, ele seria o 5º reserva, mas tudo bem. Então assim, sabe o Grêmio... Mas ele é campeão da América. É campeão da América. E daí, bom, o Bressan também é campeão da América. O que afiançava o esquema do Grêmio, Rec, de toque de bola, era o Arthur e o Ramiro. E o Grêmio perdeu essas peças e não soube repor. Agora tem uma situação que o Grêmio vai ter que resolver, é para ontem. Né? Aquela história de jogar da mesma forma dentro e fora de casa. Porque o Grêmio vai jogar uma partida fora de casa contra o Libertad. Eu não sei como é que o Grêmio vai se ver, porque esse Libertad está com 100% de aproveitamento. E deu um nó tático no Grêmio na arena. E aqui anulou o Grêmio, imagina lá. Verdade. Rec, o Grêmio tem que ir pro Grenal, o primeiro Grenal no Beira-Rio, fechadinho, Rec.
Mas não tem Mas É, tem peça. triste Não eu tem falar isso, estrutura Rec, pra mas nós vamos ter que se fechar, Rec. Tirar o Renato Michel. vai ter que botar Tirar o Michael e botar o 4 Michel. volantes no meio, voltar com um empatezinho debaixo do braço e decidir na arena. Mas ele não Olha, tem. Quem são os quatro eu tô com volantes? esse discurso. Mas não tem 4 volantes no elenco? O Grêmio não tem... se quiser tem. 2? Não, 4 volantes sempre tem. Sempre tem. Tem que Matheus achar. Henrique, Michael, Michel e Rômulo. E Rômulo. Mas aí são 2 de marcação. Sim, 2 de marcação. 4, 2, 2, 2. A gente tem que ir fechadinho, Rec. Everton e Tardelli na frente. Porque o Inter vem babando, Rec. O Inter vem babando. Vai ser a primeira final Grenal do Marcelo Medeiros. E eles vão vir babando. O Grêmio tem que estar muito E outra, ligado. o pai nunca ganhou um título. Gilberto, que foi um baita presidente do Internacional. Foi. Eles vêm Pagou babando. as contas, foi vice-campeão brasileiro Eles na vêm época babando, de Rec. crise. E o presidente Marcelo também nunca ganhou. Nunca ganhou. Ganhou como vice de futebol junto com o Luiz César Souto Moura, um gauchão. Exatamente. Lá em Caxias. Rec, eu me lembro. Naquele Grenal, É. que o Internacional destruiu o primeiro tempo e fez um... Era o treinador, era o do Grêmio, Dunga. era o... Não, o treinador do Grêmio era o... Não é o Ederson Moreira, que aí Não. foi 4-1, Que ano? que o Abelão ganhou. Não, não é esse jogo aí? O que, Dudu? Que é o título? Não é esse do Mas Everton? daí eu acho que aí não era o... Mas então o lá em Caxias Marcelo. a decisão foi essa só. Eu não me lembro de Não, outra. teve uma que o Inter ganhou do Caxias. Ah, bom, tudo bem. Que Eu não ganhou o sei. turno, ganhou os 2 turnos. Ganhou do Juventude, acho, no estádio do Caxias. Que o Inter estava sem Pode estádio, ser. 2013. Pode ser. Eu sempre que eu fiz reportagem naquele Não, jogo. Pode ser. Aí Foi, sim, mas que foi a última vez que eu fiz reportagem. A decisão contra o Grêmio em Caxias é essa que a gente falou agora, que no primeiro tempo foi 4-0. Não, o primeiro tempo foi 1-0. Depois o Inter chegou a fazer 3-1. Não, foi 1-1 no Não, o primeiro tempo. Internacional abriu 4-0, depois o Grêmio fez o gol com o Juliano, faz o gol do Grêmio, faz 1. No comecinho do segundo tempo o jogo acalma, que Não, é da morte. Não, o Inter fez 2-0 no primeiro tempo e o Alex faz um gol no início do segundo tempo. E aí depois o Inter faz o quarto, Faz o quarto e aí acho que era o Juliano, ele recém tinha chegado, tem impressão que era o Juliano, daqui a pouco alguém vai tentar aí e vai me desmentir, mas enfim, o Juliano recém tinha voltado pro Grêmio, faz o 4-1 e aí o jogo amorcega e fica por isso mesmo. Olha que o Breno do Banrisul está dizendo que o Renato tirou o Luan do time. Eu estou rindo, porque é engraçado isso. O torcedor tem umas tiradas que a gente não tem. Eu sei o que ele vai dizer. E depois diz que sou eu que vejo chifre em cabeça de cavalo. Para ele não passar os gols. Exatamente. Eu ia falar antes, para depois ele ficar quieto, para não apanhar a torcida do Grêmio. Mas aí aí é a capa da gaita. Não, aí não. Aí seria a criancice do século. Ah, mas eu não acredito. Não. Só na gozação. Hernando Contra gozação. foi o gol do Grêmio. Hã? Foi gol do Grêmio, foi Hernando Contra. Esse é no de 2014. Foi 14 Fernando 4-1. 4-1? 4-1 em 2014. Mas esse é que o Cabelão está dizendo. Juliano. Mas o Inter ganhou em 13 também em Caxias. É. O último Grenal final foi em 14, né? Grenal na final do Campeonato Gaúcho. 15. 15. Diego Aguirre contra 15. Filipão. É verdade. 15. Diego Aguirre contra Filipão. O Internacional voou para cima do Grêmio e quase que o Grêmio ganhou o título. O Grêmio conseguiu fazer 2-1, ficou 2-1, né? Isso. Felipe Bastos perdeu uma bola No meio de campo no meio de e campo. o Nilmar. E aí o Inter tinha Nilmar e Valdívia que voavam. E aí não tinha como. Foi 2-1, né? Foi 2-1. Me lembro desse jogo. Quase que o Grêmio leva. Quase. Porque o golzinho que o Grêmio tinha feito dava Grêmio. Dava Grêmio. Dava Grêmio. Dava Grêmio. 1-1 Foi 0-0. Foi 0-0. Esse Grenal acho que foi o gol do Juliano. Acho que foi. E o Juliano fez também naquele de 4-1 que o Grêmio fez. Fez também. Aquele que o Filipão. Que aquele argentino, O Alan Ruiz. Peitou o da fez coisinhas com o Internacional. Sim. É verdade. Acho que ali ele deu o passe. Tá aqui, o Bruno tá me soprando aqui. Bom, mas tivemos várias goleadas em Grenal nos últimos tempos. Sim. O Internacional meteu 2 vezes 4-1 no Grêmio. Tite contra Celso Roth, 2008. Depois o Abelão meteu no Anderson Moreira. O Filipão meteu no Abelão. E o Inter tomou 5-0 o Roger no Odair. Tivemos várias goleadas. Agora, Mas acho que vai ser mais parelho agora, Rec. o Grêmio meteu 3-0 agora? Sim, meteu 3-0 ano passado. Ano passado. Renato no Odair. Vai ser mais parelho, eu acredito agora, Rec.
Porque o Grêmio está nessa fase de transformação. Do Gauchão, né? Na semifinal do Gauchão. Não. Foi. Semifinal, que o Inter ficou fora. E depois no Beira-Rio foi 2-0 e o Inter quase fez terceiro. Isso aí é quartas de final do Gauchão. Quartas o Inter não chegou na semi. Tanto que teve o Grenal da primeira fase. Não foi na final. Teve o Grenal da primeira fase que encerrou a primeira fase e 3 dias depois começa a sequência. Foram 3 Grenais em sequência. O Grenal da primeira fase, que o Grêmio ganha 2-1 no Beira-Rio, o 3-0 da Arena e o 2-0 do Inter no Beira-Rio. O Internacional acabou ficando em terceiro, atrás do Caxias e do Brasil, e o Grêmio conseguiu uma 6ª colocação, que não se esperava, por ter ganho do Internacional. E aí deu Grenal. Porque o Grêmio podia ficar fora até da primeira fase. No último jogo específico, o Grêmio chegou sabendo que não corria o risco de rebaixamento. Se especulou naquela época, mas dependendo de uma série de resultados, podia ficar fora da fase classificatória. Né? Da fase classificatória. Do mata-mata. Do mata-mata. Que, aliás, deve ter mudança ano que vem, né, Rec, o mata-mata do Gauchão. O Rogério Caboclo, novo presidente da CBF, deu declarações hoje, na sua posse, que os estaduais terão 16 datas no próximo ano. O Gauchão esse ano teve 17. Vai encurtar mais. Então vai ter uma data a menos, vai mudar as quartas de final. Talvez ele faça o primeiro, o primeiro contra o oitavo jogo único, né? A quarta de final em jogo único. Voltará a ser jogo único, provavelmente. E aí tudo bem também, né? Aí vale mais a campanha, né? Mas o que é? Tu que sabe tudo, Maurício. Onde é que enriqueceu esse caboclo? Diz que é rico? Boa pergunta. Enriqueceu como funcionário. Acho que foi na CBF como funcionário. Tem que dar Os salários são bons, né? Os salários são bons. Tu tinha que dar uma estudada na vida desse rapaz aí. Rogério Caboclo? Hoje eu li uma manchete. É o novo presidente da CBF? Eu estava lendo as manchetes dos jornais pelo Brasil e estava ali. Cartola enriquece, novo dirigente da CBF enriquece como Cartola. Porque a CBF é uma entidade muito rica. E eu fiquei curioso. Tem dinheiro da Nike, né? De patrocínios. A Adidas teve muito tempo lá também, né? Antes da Nike. O faturamento da CBF é alto. Coca-Cola a vida inteira. O faturamento da CBF é alto. A Itaú. O salário do Tite, né? Não é, acho que é quase 1 milhão por mês. Mas acho que o nosso amigo Tite não vai longe. O Coronel Nunes segue, né? Um dos vices. É vice, pô. É vice? É vice? Você tem um cara velho para segurar o rojão, assim, empichar o presidente de novo, assume o mais velho. Não, agora tá o noveleto. Esse estatuto é espetáculo. Agora tá o noveleto lá. Agora tá o noveleto. Tá bom. A CBF é uma caixa preta, né? Ele vai... Bom, deixa pra lá, não falar. Bom, sobre o Caboclo, matéria da Folha de São Paulo. Aí, vamos ver. Ele esteve no comitê organizador local da Copa. Antes de entrar no comitê organizador da Copa, o patrimônio pessoal dele era 2,8 milhões, 2 milhões e 800 mil reais. Era meio pobre, tipo o Pimpo. O Pimpo tem mais que isso. Aí ele não chegou nem perto de ti, Rec. Ele chegou só em 8 milhões e 600 mil. Ele subiu para 8 milhões e 600 mil em 6 anos. Não, bem sucedido. É um milhão por ano. Bem sucedido. Uma barbada. Muito bem sucedido. 1 milhão por ano. 1 milhão por ano é uma barbada. Cresceu 1 milhão por ano. Entre os bens dele... Isso aí é de acúmulo de patrimônio. Você tem que ter 2 milhões de renda. O padrão dele... 2 milhões de renda, para você acumular no mínimo 2 milhões. Para ele gastar o resto. Sim, porque tu gasta mais quando tu tem mais. Claro. Exato. Então, só de imposto de renda, tá bom, eu não sei se esses caras pagam imposto de renda. Então, entre os bens... empregado. Esses caras não são empregados, você não deve pagar imposto de renda. Entre os bens dele, segundo a Folha de São Paulo... 150 mil por mês ele ganhava, mais ou menos. Ele tem 2 apartamentos, talvez um deles chegue perto do teu, Rec. O patrimônio dele... Tu virou fiscal do imposto de renda? 2 apartamentos dele valem 4 milhões e meio de reais. Então um deve ser mais próximo do teu, que é ali por 3 milhões e um de 1 milhão e meio. Tem uma BMW de 320 mil e uma Mercedes-Benz também de 320 mil. Pior que o povo acha que é verdade. Deixa rolar, né? Deixa rolar. Se tu ganhasse tão pouco, tu não... Já tinha largado. Os caras diziam pra mim, mas tu ganha 50 pau. Mas se fosse essa miséria, eu já tinha largado. Mas então o Caboclo ficou rico mesmo como Cartola. Já tinha 2 milhões, já era milionário. Milionário? 1 milhão já é milionário. É só uma maneira de dizer. Mas, pô... 1 milhão dá 10 mil por mês aplicando. Dá 3 mil por mês aplicando. 0,3 dá a poupança. Mas é que é patrimônio que não tem esse rentabilidade. Na mesma época que o Caboclo chegou na CBF como dirigente, segundo a Folha de São Paulo,
Uma empresa... Agora o Chico vai ensinar ele a ganhar mais dinheiro. Uma empresa da qual... Já que ele tem alguma habilidade, o Chico vai dizer, vai por aqui que... Uma empresa que tem o Caboclo como sócio arrematou 4 imóveis em São Paulo pagando R$1.700.000. Em 2017, o Caboclo fez compras mais expressivas no nome da mesma companhia. Adquiriu um prédio e um terreno na zona sul de São Paulo por R$5,5 milhões. Mas então ele não tem só 8. Então é uma construtora, então. Não, mas se o cara tem 2 milhões de patrimônio... Isso, onde é que ele tira, então? 8 milhões... Não, aí aqui, ó... Parece Cristo multiplicando pão e vinho. Quer aumentar essa multiplicação? O apelidar de Jesus Cristo. Quer aumentar essa multiplicação? Segundo a Folha, em 2001, quando ele começa no futebol, o patrimônio dele era R$570 mil. Mas, Rec, o ex-presidente da CBF tem apartamento em Nova York, não está preso no apartamento lá? Está em prisão domiciliar. Ele anda de tornozeleira, tem quase 90 anos, mas tem um apartamento lá na Trump Tower em Nova York. Mas é que o salário dele... O Marinho tem uma história anterior. O Marinho foi um cara que esteve na política. Foi governador de São Paulo. Ele foi, e ele chegou ao... Na época da ditadura. Na época da ditadura. A CBF sempre foi... Ele chegou no futebol velho. Ele não... Mas enfim, ele foi vice-presidente da Federação Paulista quando ele era mais novo. Na época da ditadura... Não, a teta que ele está mamando já há algum tempo. Já. Os salários do Caboclo na Federação Paulista de Futebol, ele trabalhou de 2001 a 2015. Opa! Agora entendi porque ele enriqueceu como cartola. Mas é um cartolão. O último salário dele na Federação Paulista foi de 35 mil. O salário dele na CBF é de 120 mil por mês. Olha o que eu falei. Não, mas salário de alto executivo. Aí que tá. Alto executivo. O salário é 120 e o benefício e o pacote agregado, o resto. Isso dá 250, 300 pau por mês, amigo. Você não paga despesa nenhuma. Deve ter casa para morar, carro para andar, motorista, mas esse aí, copeira, lavadeira, avião, não sei o que mais. Cabelão, mas esse aí já está num status de presidente. Esse aí não precisa morder mais tanto. Porque eles foram... Mas tu acha que... Eu não quero fazer... Mas nenhum precisa morder. Eu não quero Mas julgar. eles foram se reajustando. Mas peraí, eu não quero... O Ricardo Teixeira, quando ganhava 100, passou para 150. E o Marinho, quando ganhava 150, passou para 200. Eles se aumentavam, assim, numa cara de pau, porque o dinheiro tá ali, né? Tá sobrando. Eu botei... O Marinho um dia chegou a dizer, eu dobrei o faturamento dos patrocínios. Não foi o Neymar, não foi o Felipão, não foi o Tite, foi o diretor de marketing, o Mano Menezes, não foi o diretor de marketing, não foi a história do Brasil. É engraçado, não foi o Pelé lá, Maurício, a CBF, ela é uma entidade privada, né? Sim. Então, tem muita gente que acha que administra o futebol brasileiro, mas é uma entidade privada. E é uma caixa preta, né? Não teve uma época que o governo quis intervir, não tem como. A CBF não tem como, né? A FIFA não deixa. A FIFA não deixa. Eu acho que na Argentina teve uma intervenção na FIFA, teve, né? Mas daí porque era escandaloso e ferrava a FIFA. Exatamente, era muito escandaloso. A CBF era num período que a FIFA estava enfraquecida. Exatamente. Mas a CBF, como ela não recebe verba pública, ela não tem transferência de recurso público, não tem como você fiscalizar. É como você entrar aí na Coca-Cola e dizer, vamos verificar o seu lucro, a CBF é igual. E ela Só que para a população em geral, ela é uma entidade. É uma entidade, E não é porque ela tem um fim público, né? Mas ela administra o futebol brasileiro. Isso mudou um pouquinho. Claro que em clube de futebol é diferente, porque tem o tal do Profut, tem o refinanciamento que o governo deu, e o refinanciamento foi baseado em que os clubes se ajustassem. Mas eles recebem transferência de recursos públicos, eles têm isenções. Tu não recebe dinheiro direto, mas tu está isento de pagar alguma coisa de recurso público. Então, tu tem que prestar conta do fato de tu não teres pago, né? Então, tu te torna uma entidade pública. A CBF não tem dono. Aliás, não se fala mais nesse negócio do Inter há alguns tempos, né? Qual o negócio, Rec? Esse de 2015, 16, do Ministério Público. Pois é, né? Faz uns 3 meses que não tem manchete. Lava Jato do futebol, né? Não se fala mais, né? Daqui a pouco estoura alguma coisa. Daqui a pouco vem alguma... Estamos esperando passar, voltar a calmaria. Agora tem mais coisa mais importante para discutir, me parece. Daqui a pouco vem uma delação premiada. Não, é que de repente não tem mesmo ainda. Porque eu falei com um dos auditores lá, eles tinham não sei quantas
de gravações ainda para fazer. Tem muita coisa, parece. Quando vir, vai vir numa coletiva e tal, que eles não iam mais se manifestar a miúde, iam fazer aquela... Vai ter um PowerPoint também, Rick? Pois, de repente, se for para pegar peixe grande, vai ter um PowerPoint. O PowerPoint quando aparece é peixe grande. Coisa grande. É coisa grande. Vamos pular essa parte aí. Bom, vamos fazer intervalo e depois a gente retorna. Vamos projetar esse jogo do Internacional. Tem por onde o Inter ser surpreendido pelo Palestino? Eu hoje ainda ouvia uma análise, Caberlon, Pimpo, Maurício. Mas esse Palestino tomou 5 da Universidade Católica. De repente, a Universidade Católica seja mesmo melhor que o Palestino. A gente acompanha meio de longe, né? Eu não sei nem como é que está a classificação. Vê para nós aí do campeonato chileno, Maurício, até para poder fazer a comparação dentro do país deles lá. Mas esse Palestino empatou com o River Plate na Argentina. E nós vimos aqui que o River Plate deu um nó no Internacional no segundo tempo, que o Internacional não viu a cor da bola. É verdade. Quando o River Plate parou de dar contra-ataque para o Inter, e o técnico foi muito inteligente, né? Ele fez uma mudança tática no início do segundo tempo, o Internacional não entendeu. Quando entendeu, já estava 2-2. A Católica tem 7 jogos, 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É o segundo colocado do torneio. E o Palestino é o 8º, 8 pontos, 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Não, então, aí tá o 5-0. A distância é grande. É o dobro. Um é segundo. Quem é o líder? O líder é o União Espanhola, com 18 pontos. O Chile está igual ao Peru, né? E o terceiro... Pode aparecer um Real Garcilaso, um Anauri. Está muito parelho. E em sexto está o Huachipato, por exemplo. Traumático o Huachipato. Brian Rodrigues. União La Calera é o terceiro colocado do Chile nesse momento. Colo-Colo é o 4º, para fechar os 4 primeiros. Colo-Colo é o 4º. Mas tem Universidade de Chile. Universidade de Chile é o 15º com 5 pontos. 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. E o Iquique? Deportes Iquique, 10º colocado com 8 pontos. Mesma pontuação do Palestino, perde nos critérios. Essas coisinhas tudo jogaram no Libertadores. É verdade. O Iquique e o Huachipato ganharam do Grêmio. Ganharam do Grêmio. O Audax italiano, que também é conhecido por... O time Audaxioso. É Audaxioso. Está em 14º com 7 pontos. E por aí vai. Audax, esse aí, o Cláudio Cabral tinha. Essa aqui não pode, esse time. Cláudio Cabral era um reinento, né? Mas Audax, esse aí. Já voltamos. O Caberlon, que é um excelente cozinheiro, mestre Cuca, tá? Se não comprar Frigigold, ele vai ficar para trás. São as panelas que não utilizam óleo. Aquele negócio de balizar a comida através do óleo não é bem assim. Quer dizer, o óleo não precisa existir, ele só faz mal. O que dá gosto para o alimento é o tempero, né? E esse conjunto que você está vendo aí tem uma exclusiva tecnologia alemã, com 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold, nem que você queira. Daqui a pouco começa a bater em cima para grudar, não vai grudar. Dá uma olhada aí na comparação. Ó. Olha a derrotada para a vitoriosa. Lá. A outra bem limpinho, tudo, e aquela outra toda esfacelada, né? Tá aí o ovo, ó. Dá para fazer carnes, ovos, arroz, peixe, pipoca, tudo sem usar nada, nadica, nenhuma gota de óleo. E você ganha em saúde absurdamente, né? Controla o colesterol, especialmente. Frigigold. Ligue 4003-4220 e garanta um desconto especial. E o custo-benefício é um negócio extraordinário. E esse desconto especial vale para as primeiras 50 ligações. Mas todo mundo vai ganhar desconto. 4003-4220. Mas se você for um dos primeiros 50 de todo o estado aí, vai ganhar ainda mais desconto. 4003-4220. Eu falo que eu sou até o mau propagandista da Frigigold, que eu tenho desde as primeiras. Elas não terminam nunca. E agora essa aqui ainda não quebra a tampa. Pode jogar que não quebra. Já joguei aqui, já. Não vou jogar de novo, porque daqui a pouco eu largo do jeito errado e não sabe como é que é. Tem um protetor ainda de queda e tal. Então, só vantagens. 4003-4220, esse é o telefone, né?
Já decorei aqui, mas é esse aí. Tá aí na tela para você ligar. 4003-4220, o cara decora de 2 em 2, depois acho que está dando o número errado. 4003-4220. Pode comprar, pedalar, dá para pagar em 10, 12 vezes. Pimpo Contursi, que está ganhando causas expressivas, né? Nem precisaria, porque aqui pode pedalar. Pode pedalar. Não, o Pimpo pode pagar à vista e ganhar um desconto melhor ainda. Tem desconto à vista, Rec? Tem desconto. Então tá. Tem. Nós criamos aqui o desconto Adalberto Aquino. Porque o Adalberto Aquino é muito espertalhão, um dia quis arrematar. E o quis dar lance. E o cara disse, está fechado. Achou que ia jogar baixo para barganhar? Pipocou, né? Só que ele se apaixonou depois, eu acho que ele está até revendendo as panelas, o Adalberto Aquino. Está com tempo ocioso, né? Então deve estar até... Libertadores, 37 minutos, Olímpia 1, Godoy Cruz 0. E o Atlético Paranaense... Os paraguaios, um é líder 100% do grupo, o outro é 100% do outro. Estão bem mesmo. Libertar e Cerro 100% e o Olímpia está bem também. E o Atlético Paranaense está empatando com o Tolima na Arena da Baixada, 0-0 também em 37 minutos. Esse Tolima já derrubou o Tite. O Cruzeiro é amanhã, 7h15. Cruzeiro 100% tá também. Muito bem arrumado esse time do Cruzeiro, hein? É bem treinado. Bem treinado. É o pragmatismo. É bem treinado. Pragmatismo. Mas agora, o Mano soube montar um bom plantel. Perdeu o Arrascaeta, repôs bem, Mano... Para buscar o Rodriguinho. Não serve. Primeiro buscou o Marquinhos Gabriel e depois o Rodriguinho. Para bobinho ele não serve. Esse Rodriguinho, ele joga bem em Minas Gerais. Né? Exatamente. Ele jogou no Grêmio, né? Jogou no Grêmio, mas não jogou nada aqui. Lembra onde é que ele surgiu? No América Mineiro. América Mineiro. Foi lá que ele surgiu arrebentando numa segunda divisão. E aí se interessou o Grêmio na época, veio pra cá, não foi bem. Não jogou bem. Saiu, foi pro Corinthians, jogou uma barbaridade. Ele veio emprestado do Corinthians também, lembrando aqui o Bruno. Vamos fazer intervalo e voltamos na sequência do nosso Cadeira Cativa. Faltando 5 para as 8. O Internacional joga às 9h30 hoje. O jogo do Grêmio também às 9h30 amanhã. O Grêmio tem, a rigor, uma dúvida no time. 2, quem sabe, né? Mas, em princípio, deve jogar o Tardelli junto com o Jean-Pierre, né? E aí, sobrariam todos aqueles outros da direita lá. Montoya, Marinho, Alisson, para poder jogar o Tardelli. Mas seria uma situação nova. O Tardelli antes estava brigando com o André, com o Viseu, né? Eu acho ou até na do Luan. Ou até na do Luan, eu acho que é do Jean-Pierre. Eu acho que o centroavante hoje do Grêmio é o André, Rec. Sim, sim. E o Tardelli... Tu acha que sobra do time? Acho que vai sobrar. A não ser que coloque ele em outro lugar. Na do Alisson? Na do Alisson. Que aí estoura no mais fraco. Exatamente. Que tem menos nome. Se funcionar... Exato. Perfeito. Então, amanhã não tem essa história de nome ou não nome. Amanhã quem entrar tem que funcionar. Exatamente. Vai funcionar quando? Tem que entrar o que tem de melhor. Ganhar de 0-0. Botando os 3 pontos na tabela da Libertadores, está valendo. Serve para o Inter também. Né? Se não jogar de 6-0. Depois, com qualquer coisinha que arrumar, é primeiro do grupo. Um empatezinho com o River, um empatezinho com a Aliança, ou uma derrota para o River e vitória do Aliança, contra o Aliança, dá o Inter a primeira colocação. Se ganhar hoje. Então tem pouco valor o jogo de hoje e muito ao mesmo tempo. Na estreia, quem estava aqui, eu disse que o Internacional... Eu achava que o Grêmio também ganhava o primeiro jogo, que acabou não ganhando, empatou. Mas eu acho que o jogo do Internacional, o jogo pro Internacional hoje é mais difícil que o jogo da estreia. Sim, porque o Palestino se criou, né? O Palestino ele vem não tá morto, tá na frente do River. Ele vem numa motivação diferente e o Internacional jogou, melhorou, evoluiu, etc. Mas não pode se achar, né? Se o Inter se achar porque tem guerreiro... Eu tenho uma teoria, Rec, desculpa, mas enfim... polêmica, eu acho que o Internacional sofre de uma síndrome de time pequeno. O jogo do River, o Internacional fez 2-0, podia ter encaminhado e resolvido o problema. De repente ele para e diz assim, e agora? Estou ganhando 2-0 do campeão da América, o que vai acontecer? E puxa o River para cima e começa a fazer faltinho na frente da área. Vamos embora. Eu vou desligar a televisão, não vou ficar vendo esse troço aqui, porque vai ser um horror. Foi, né? Foi. Então me parece que falta autoestima.
Dizia assim, não, parei um pouquinho, estou ganhando 2-0. O outro time é o campeão da América, azar é dele, né? Me deixou fazer 2, eu quero fazer mais. Continuo fazendo meu jogo. Porque estava a feição internacional, o que dá. O D'Alessandro saiu no segundo tempo e era o momento que o Inter precisava do D'Alessandro. Mas não tinha mais jeito. Mas não tinha mais jeito, né? Não, ele estava morto. Exato. Mas aí tu começa tinha que trocar no intervalo. É que parece que ele pediu para jogar. Aí entra o que disse o Caberlon. No intervalo, tinha que tirar um dos cansados e botar o Nonato. Não botar mais um volante. Mesmo que continuar jogando. Ou o Sarrafiori. Continuar jogando. Porque, aqui, aí mostra que o Inter tem um problema de grupo, né? Não tem um grupo tão qualificado. Com certeza. Tem, mas tem que botar. Não, as peças não estão, elas não estão consolidadas que nem as do Grêmio. Exatamente. Falta ainda uma consolidação ainda. Sim, o Elton Silva, por exemplo, às vezes entra bem. O Sarrafiori, agora que cresceu. Trellis do Inter, os caras parecem que estão... Isso não existe. Isso aí deu um atentado violento. Esse cara não existe. Tá louco. Então, só contar. Tem 2 gringos ruins de centroavante. O Internacional puxa o River para jogar em cima dele e começa a fazer faltinha na frente da área. O nosso repórter volante entrevistou um ouvinte, e aí o ouvinte disse, é o River e tal. Aí é que eu quero dizer. Aí eu entrei em cima e falei, quero pegar a deixa desse cara. O Inter tem que continuar jogando no seu máximo. Claro. 2-0 contra o River Plate é aquele nosso decoreba de antigamente. 2-0 é um placar perigoso, quando os times são nivelados. E o River é melhor que o Inter. Sim. É mais perigoso. Então o Inter tinha que continuar jogando no seu máximo, acreditando nele. É isso. Isso que o Camerão está dizendo. E aí, a minha sensação, eu estava em casa vendo o jogo, eu cheguei e já estava... Logo que o Grêmio... Logo que o Inter fez 1-0, foi a hora que eu cheguei no apartamento. E comecei a ver o jogo, eu digo, mas vem cá, estão puxando, sabe? E agora eu estou ganhando 2-0, o que eu faço? O que eu vou dizer em casa? Ou seja, traz o cara para si, perdeu a autoestima. Parece que ele tem medo de enfrentar, de dizer, não, parei um pouquinho, eu vou continuar, vou fazer mais um, vou jogar. Parou de jogar no Internacional. Parou de jogar. E aí deixou 3 cascudos baleados. Por causa disso aí, desse receio. O D'Alessandro, o Patrick e o Sobis. Aí tu vê nenhum tinha mais condições. E um treinador inteligente faz o quê? O que fez o treinador do River, né? Quer dizer, está tomando 2-0, vou trocar e vou me fechar para não tomar mais. Ele tirou um zagueiro e adiantou o time. E empurrou o Internacional para trás, acabou o jogo. E abriu, 2 podia ter ganho. E abriu um por cada lado. Podia ter ganho o jogo. E inclusive colocou o De La Cruz, aquele, no fez lado o gol inverso. de falta, que fez o gol Uruguai, todo mundo achou que ele ia... Muito bom. Todo mundo bom jogador. Do outro lado, ele foi para... Fez aquele golaço de falta, né? Algumas mensagens no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. O Leandro Leonel de Mello está dizendo, o Rec, qualquer treinador que treine o Grêmio tem que ser treinador da seleção, para de ser tão gremista. Como é que é? Que qualquer treinador que treine o Grêmio, tu diz que tem que ser da seleção, que tu está sendo muito gremista. Não falei nada de seleção. Pois é, mas enfim. Acho que ele viajou um pouco. Até acho que o Renato está se desgastando em relação à seleção. O André Ferreira... É que não tem ninguém, né? Ninguém está se habilitando. O Carille, esse aí é retranqueirinho. E aí, Mano Menezes de novo. O Royer, de Guarapuava, diz que o Inter vai ganhar o Grenal e o Grêmio será eliminado da Libertadores. O Danilo Sorriso, Rec, manda um abraço para o Darcy Peixoto de Santo Antônio da Patrulha, terra da cachaça, do sonho e da rapadura. Diz que ele é teu fã. Tanto o Danilo quanto o Darcy Peixoto. Um abraço. A Salete e o Antônio Beck, o Grêmio vai ganhar naturalmente, igual no Brasileiro. Tem um aqui, o Carlos Burlamarque. Maurício, boa noite. Não, igual no Brasileiro o quê? Vai ganhar o quê? Hoje? Grenal, o Grêmio perdeu do Brasileiro. Pois é. Igual no Brasileiro. Aqui no Gauchão do ano passado. Não, enfim. No ano passado o Grêmio ganhou de 2 e ganhou de 3. Então, esse já desistiu da Libertadores. Ou tá sendo irônico, né? Tá dizendo que vai ganhar igual que ganhar no Brasileiro. Bom. Pode ser ironia. Pode ser ironia. Vai ganhar, o Colorado tá com uma esperança sarro. De ganhar. Não, o Colorado... É que o Brasileiro no primeiro turno se falava no Grenal da Arena qual seria a goleada. 0-0. Se seria 3, seria 4. Foi 0-0 e depois o Inter ganhou de 1-0 contra o Edenilson. Ali o Grêmio tinha chance de detonar o Inter, caiu o Odair. No 0-0. No 0-0. Tem um alto dirigente do Grêmio que diz isso até hoje. Nós deixamos eles se criarem. Exatamente. Não é tão Isso assim. tem no futebol, hein? Isso tem no futebol. Tem.
Ainda mais no Grenal. Tem, não, Sabe mas que- não ser no Grenal. REC é que nem cobra. É isso. REC é que nem isso cobra. aí. Tem que cortar a cabeça. Não, tem que Tinha matar. ter cortado, matar. Se tu deixasse criar... Se deixasse criar. Caxias meteu 3-0 no Juventude com 10, não tinha outra coisa a fazer, não sei mandar o Vink embora. Né? Sim. A Juventude ficou numa situação. Eu vi aquele jogo, vi com o meu cunhado Felipe Becker, vi o jogo inteirinho, no sábado à tarde. E aí quando o Careca expulsou equivocadamente o jogador do Caxias, nem tocou no adversário, dava 1-0 pro Caxias, ele tocou o Balbino pra rua, né? Acho que é. E Balbino lateral esquerdo, e o Jean-Pierre. Aí logo em seguida ele dá um pênalti em favor do Caxias, que houve, que o jogador de Juventude sobe Sim. assim. Eu disse pro meu cunhado, ele não está mal intencionado. Ele se equivocou na expulsão. Senão ele não dava um pênalti 2 minutos depois. Outras mensagens aqui, o Maurício Dias, de Bagé, tá na audiência, diz que o Inter vai ganhar de 3-0 hoje, 1 gol do Nico e 2 do Guerreiro. Tá otimista. Força Acho do que é Facebook, né? Aliás, Desculpa. não, vai ver. Não, eu ia dizer que o Guerreiro agrega um valor espetacular ao Internacional, uma coisa que ele há muito tempo não tem um centroavante. Porque com o Damião ele fez um bom campeonato, mas vamos combinar, né? A distância. Não dá para combinar, não dá para comparar. A distância dos dois é O muito- melhor dos Damiões e o melhor dos Guerreiros dá uma distância enorme. É. O cartão de visita do Guerreiro foi... Eu acho que quando que o Interessante aquele gol, né? Qual é o... Pô, os Golaço. zagueiros Gol de foram centroavante. inteligentes, subiram na frente dele, protegeram ele. Qual é o último grande centroavante desse tipo do... Enfim, o Internacional teve outros centroavantes, mas com perfil diferente. Mas com o perfil do Guerreiro, eu te confesso que eu não lembro. Christian, talvez. É. Não, eu tô falando Não, 10 anos, o né? Alexandro. Alexandro, Mas Christian. para um pouquinho. Não, fazia meio Dá pra gol. Acho que ilustrar Jesus o- Christian, eu acho Dá para mais. ilustrar o sapatinho. Fazia meio cara. gol por partida, Bom, né? tudo Olha, bem, se a né? gente começar a voltar muito, vai chegar no Dario e no Flávio, hein? Tá, mas Ah, não, mas bom. com o perfil... Com o Centroavante, perfil o Fernandão não era centroavante. É. O Nilmar tinha outro estilo. Teve o Cristo. Você tá falando em perfil. Isso, é perfil, o tipo de jogador que É vai Dario. fazer... Nem o Flávio tinha esse Jesus estilo. Não, o Christian. Flávio era diferente. Jesus Cristo saía mais da área, eu não sei. Olha, forçando sei. a barra é o Cristo. Forçando a barra é o Christian. É, pode ser, não sei. Forçando pra foi uma adaptar. coisa que me, E ó, meu me amigo chamou a Cristo, atenção. eu Daqui a acho que pouco o alguém vai Guerreiro berrar. é mais bola que o Cristo. Já provou mais. Né? Quem é que foi que chegou? O técnico do Palestino disse que o Guerreiro é um dos melhores centroavantes do mundo. É. Em algum momento foi. E o Gareca tá vindo para assistir o jogo. Tá aí pra assistir. Quem está nos assistindo é o Márcio Pipe, tricolor de São Pedro do Sul. O Romário O Pipe Correia. assistindo o Pimpo. É, o Pipe assistindo o Pimpo. E o Romário, mas não é o baixinho, o Romário Correia está em Panambi nos assistindo. O Carlos Burlamarque, para fechar essa roda aqui. Essa Ó. audiência de distante assim é cada vez maior. Cada vez maior. O pessoal vai bom, descobrindo o programa. O Tem Burla- 40 anos o programa. Burlamarque. Maurício, boa noite. Não quero ser X9, mas o edifício e o apartamento do REC são de cinema. E depois o que esse homem gasta no Zafari é piada. Grande abraço, programa Nota 10. Mas eu só encontro ele na farmácia. Ele tá sempre doente, o Burlamarque. Ou eu. E o José Carlos Failaz está dizendo que diz pro REC que eu acredito na calculadora dele. É nós, Dali Grêmio. Eu só tenho um temor, que o Grêmio empate amanhã. É, não, mas ganhei. Que a Universidade Católica, por ser em casa, Aí mata o ganha o jogo. Não. E aí vai pro Beleléu, tudo que é tipo de carro. Aí eu vou virar chacota. Amanhã Hoje me chamaram de Tristão o Rec. time vem amanhã sem seis titulares, Rec. Sem titular. E vem ser Não, usando mas pedra. não quer dizer nada. Não quer O dizer Grêmio nada. ganha amanhã, Rec. Não, eu acho que o Grêmio ganha amanhã, não tenho dúvida disso. Eu acho que o Grêmio tem mais condição. Agora não é um mortinho. Não. Não é 5 reserva. Na situação que o Grêmio não tá, é o Grêmio 5 tem que estar reserva, atento. amigo. Tem que estar atento. Não é 5 reserva, hein? Pode até ser 5 não titular, mas não é um time da Argentino, que vem também buscando a mesma coisa. não, Ele está atrás do Grêmio saldo de gol, não é isso? Pra bem? pra Sul-Americana. Porque o terceiro vai pra Sul-Americana. Não, ok, mas ou seja, sim. o Grêmio Não, é ele tá terceiro, ele é o buscando. quarto É. na chave, é isso, né? Então, ele tem o mesmo, como é que é? A mesma matemática, Tristão, Rec, É, a mesma isso, matemática, a mesma matemática do Grêmio. O Luiz Requito lá de Rosário tá falando a mesma coisa, então, é isso? Por que de Rosário? Sim, o Rosário Central. Isso hoje um cara me perguntou. Se lá na Argentina eles não estão fazendo o mesmo cálculo que eu. Só que quem joga duas em casa é o Grêmio.
Não sei como é que é o Rosário. O Rosário joga. O Rosário amanhã aqui. Amanhã, né? O Rosário joga amanhã aqui. Joga contra o... Joga em casa com a Católica e com o Libertad. Ele joga as duas últimas igual, em casa. É a mesma coisa. Ele vem pela ressurreição. Ele vem desdenhando, mas se buscar alguma coisinha... Amanhã os dois são Lázaro. Podem ressurgir da cinza. Podem. É a conta do Grêmio. Exatamente. É verdade. Já voltamos. La Tarantela Pizzaria, é agora, hein? Já sai de casa, pega a patroa, já convida a filharada, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre, ou então pede em casa. Lá, no local, mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita. Todas as terças, hoje, valor promocional, por isso que eu falei. É hoje e é agora. Na Otto Niemeyer, 1465. Reservas e teleentrega, já anota o número aí, já passa para o papai e para a mamãe. Ó, tio Rec mandou ligar. 30 24 44 41. 30 24 44 41. La Tarantela com 2 L's.com.br. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou sosempregadordoméstico.com.br. CIA, meu amigo Bira, que está lá no Beira Rio. É a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra a grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue e faça orçamento pelo 3375 3800. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nosso amigo Domênico Vaca, aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 34666133, a turma do seu Wilson. Fache.com.br é o site. A Galeteria em Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria, com mais de 15 tipos entre doces e salgadas. O Maurício, a última vez que foi lá, se atracou na de chocolate. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. No Facebook, Galeteria Piatto Bello. Piatto com 2 T's, Belo com 2 L's. E no Instagram, Galeteria Piatto. Diga. Informação do Wellington Campos, nosso colega da Itatiaia. Leonardo Gaciba, que é o novo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, avisou hoje que acabaram os sorteios de árbitros. A partir desse Campeonato Brasileiro, haverá uma audiência pública para divulgação das escalas. Aí eu lhes pergunto, não era uma lei federal que determinava o sorteio? Era. Sim. E como é que o Gaciba acabou no canetaço? Ah, mas o Gaciba é o Gaciba, né? Acima do bem e do mal. Era um péssimo juiz, pelo amor de Deus. Como ajeitava jogo. Tudo bem, deixa assim. Pô, o Cabelão tá descontando as duplicadas. Sucesso para ele. Não, mas é a verdade, era ajeitador de jogo. Sucesso para ele, 150 pau por mês, bota quem quiser e ajeita a vida. Mas o Cabelão, ele foi 4 vezes eleito o melhor juiz brasileiro. Tá bom, ótimo. Na sequência. Campeonato brasileiro. Bom, mas Rec, com todo respeito... Depois do Simon era o Gaciba o melhor, né? É. Não, mas com todo respeito, o Daronco não é um grande árbitro e já foi eleito o melhor árbitro brasileiro. Não, ele também. é um grande árbitro. Não é. Não. Então ele é no mínimo azarado, Rec, porque tem jogos que ele faz que é uma nhaca. E o Voaden? Eu gosto do Voaden.
Só que o Voaden, ele se perde, ele vai e volta. O Voaden se perdeu um pouco. Se perdeu. Vai e volta. Né? O Voaden tem bons e péssimos Ele mudou o momentos. estilo dele. Não sei se é problema existencial. Acho que ele deixava o jogo correr muito, né? E aí ele perdia o comando, né? Eu acho que ele mudou o estilo dele e agora ele não consegue mais acompanhar. Antes ele acompanhava mais de perto e ele era mais efetivo. Agora me parece que ele está um pouquinho mais gordinho e mais velhinho e ele não consegue mais acompanhar. Já, né? Mas eu te confesso que eu não gostava do Guaciba e isso aí é uma opinião de foro pessoal. Pode ter sido, olha aqui, ó, vamos começar a citar quem foram os melhores do Brasil nos últimos anos na arbitragem, a gente vai encontrar cada coisa. O Leandro Loeblanc aqui, ele também foi um dos grandes árbitros do Brasil. Não é isso? Né? Loeblanc. Alfredo Loeblanc. Alfredo, isso. Esse aí tirou o Caxias da primeira divisão. Aí depois, logo em seguida, o outro que era um grande árbitro também fez um rolo lá e anulou meia dúzia de rodada do brasileiro. Tem história. Aí foi o Edilson. Amigo. Tudo bem, mas era também um dos melhores do Brasil. Beijaram o cartão. É um dos melhores do Brasil, né, amigo? Ele beijava o cartão. Né? Sabe que eu fiz uma entrevista com o Edilson Pereira de Carvalho e ganhei o prêmio Ari de jornalismo. O título do meu trabalho era Ladrão Confesso. Sabe por quê? Eu perguntei para ele, mas então o senhor roubava? Sim. Se trocar o resultado do jogo é roubar, eu roubava. Claro. Então, ladrão, confesso. Que loucura. Aí ganhei com uma frase dele. Que loucura. O prêmio ali de jornalismo. Vamos lá, tinha um cara em Santa Catarina, depois o filho dele virou juiz também. O pai era um horror apitando. Margarida. O Bozano? Dalmo Bozano. Dalmo Bozano, né? E o filho? Juliano Bozano. Dalmo Bozano. Isso era um horror apitando. Isso era uma confusão. Era o rei do rolo. Aquilo, eu não sei se é ladrão, confesso, mas não sei se é ladrão, mas enfim, era ruim jogando. Então, a nossa arbitragem nunca foi uma coisa muito boa. É que o Weber Roberto Lopes é um dos principais juízes brasileiros. Isso já entrega. Ainda. Eu tive um episódio com esse Bozano. Tô eu e o Haroldo Souza no avião. O Internacional tomou 4 do Cruzeiro. Aquele time que tinha Adilson Batista no Inter na zaga. Tinha, era um outro zagueiro, Vladimir. 94, isso? 93. Falcão era o técnico. O Jair, na meia cancha e tal. E o Internacional tomou 4 do Cruzeiro. E esse Dalmo Bozano tá no avião. E tô eu e o Haroldo 2 poltronas na frente. E esses gaúchos tem mais aqui, não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Eu disse, Haroldo, só vou dar um... O Haroldo já queria dar no cara, né? Aí eu disse, não, deixa, eu só vou levantar e vou dizer, prazer, Rádio Guaíba de Porto Alegre, pronto. Ele vai ficar bem quietinho, nós vamos ficar ouvindo porcaria o jogo, só vamos ter que brigar aqui dentro, né? Começar a falar mal de todo mundo, ia dar, não é o problema de Inter e Grêmio, o problema é que ele começou a falar mal dos gaúchos, esses gaúchos, aí complica. Aí ele disse, ó, pra gente não se incomodar, eu vou me apresentar pra ele. Aí, pronto, prazer, Luiz Carlos Reck da Rádio Guaíba, ele corou assim. O Haroldo é meio ignorante. Diga. As pessoas estão se apegando a todas as superstições pela situação do Grêmio. O Corbellini, nosso amigo aqui, que tem uma lancheria aqui em Canoas, Lauri Corbellini. Oi, amigo, avisa o Rec que todas as vezes que ele comenta o jogo do Grêmio na arena, o Grêmio ganha, para ele continuar indo lá. Comentei então, o Grêmio vai pra arena. Luís, foi. O Rec tá pé quente, então. O Rec é pé quente. Vai lá amanhã, Rec. Eu não sei essa estatística, só que eu sei que eu comentei 80% dos jogos do Grêmio esse ano e 20% do Internacional. Eu comentei uns 3, 4 do Inter. Cheguei a comentar 9 do Grêmio na sequência. Por coincidência. Escala. Matheus Henrique e Jean-Pierre são titulares absolutos. Só falta coragem, segundo Marcos Donaduzzi. O pessoal tá pedindo os garotos. Mas... esses dias eu estava comentando com uns amigos que os garotos do Grêmio não vão resolver o problema do Grêmio. O Luan está muito à frente do Jean-Pierre ainda, né? Mas Matheus Henrique eu concordo. Acho que Jean-Pierre ainda não. Com o tempo. Acho que tem que cuidar para não queimar os Colocaria guris. O Tardelli ali? Eu colocaria o Tardelli. E aí continuaria com o Alisson? Continuaria com o Alisson à direita, porque o Alisson ele é mais parecido com o Ramiro. Eu acho que o Alisson tem que jogar. O Alisson eu também acho. O Alisson tem que jogar. Tem que jogar. Jogador que recompõe bem. Recompõe, mais parecido com o Ramiro. Tem velocidade, passe bom. Internacional enfrenta o Palestino, 9h30 da noite no Beira-Rio. Ou não?
Não, às vezes tu vai dar o centroavante eu antecipei. Eu acho que vai ficar entre esses. Não, aí, tudo bem. Não, eu quero ficar com crédito. O D'Alessandro Potker e o Parede disputavam uma vaga. E é essa a dúvida. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico, D'Alessandro e Paulo Guerreiro, em princípio, o time do Internacional. Expectativa de 45 mil torcedores. Edenilson pendurado, se levar cartão fica fora contra o Aliança Lima no Peru. O Jeromel também tem 2 amarelos no Grêmio. Potker deve ficar no banco de reservas, até porque tem o Paulo Guerreiro, que tem pouco preparo físico. Precisa trocar. Então o Potker deve ficar na reserva. E a tendência é que o D'Alessandro possa começar, ele ou o Parede, né? O que fazia o Caberlon? O Sobis. Sobis fica na reserva do Paulo Guerreiro. Não, ok, tu falou Potker. O Potker fica na reserva. Também, ok. Os dois ficam na reserva. E Paulo Guerreiro, então, como disse, vai começar o jogo. Isso aí é líquido e certo. Vencendo, o Internacional estará classificado para as oitavas de final. O Grêmio recebe o Rosário, amanhã, 9h30 da noite. Precisa seguir com chances de classificação, então tem que vencer. E ainda torcer para que a Universidade Católica dê uma tropeçadinha. Se a Universidade Católica empatar com o Libertad e o Grêmio ganhar, o Grêmio depende só de si. Exatamente, é isso aí. Porque aí é o confronto direto. Isso aí. Léo Gomes e Bruno Cortes devem retornar. Matheus Henrique deve ser mantido como titular, ao lado do Maicon. Alisson pode jogar ou não. Provável Grêmio, Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Cortes. Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André. E aí tem que ver onde é que pode entrar o Tardelli. Jeromel pendurado, já falei. Imprensa inglesa noticia que o Manchester City está disposto a pagar mais de 220 milhões para levar o atacante Everton já no meio do ano. Hoje já estão jogando Atlético Paranaense e Tolima, ainda está 0x0, Maurício? 0x0, Atlético Paranaense com 70% de posse de bola. Olímpia e Godoy Cruz, está 1x0 para o Olímpia? Está 1x0 para o Olímpia ainda em intervalo de jogo. Inter e Palestino, 9h30. São Lourenço e Melgar. Esse jogo aí o Melgar ainda tem chance de classificação no grupo do Palmeiras. Penharol e LDU. Ambos esses jogos aí, São Lourenço e Melgar, Penharol e LDU, 9h30 da noite. Só o Olímpia, faltou uma atualização aqui no sistema, tá 2x0, 2 gols do Camacho. No grupo A estariam classificando Inter e Palestino. No grupo B, Cruzeiro e Deportivo Lara, não o Emelec, não o Huracan. Grupo C, Olímpia e Concepción, que é do Chile. O grupo D, Penharol e Flamengo, LDU de Quito correndo por fora. Grupo E, Cerro Porteño e Nacional. No grupo F, São Lourenço e Palmeiras, com o Melgar ainda com chance. Grupo G, Atlético Paranaense, Boca e Deportes Tolima estão disputando aí a segunda posição. E no grupo H, Libertad e Universidade Católica. O Grêmio, como dissemos, ainda tem chance. E o Rosário também, como disse o Caberlon, está na mesma situação do Grêmio. Vamos ouvir o André. Por que melhorou? Acho que trabalho, né? Acho que o primeiro de tudo é trabalho. Segundo é paciência. Acho que o futebol tem seu tempo e a gente tem que saber disso. Acho que o que não pode deixar de se trabalhar e esperar o momento. Acho que agora, como eu falei, o momento tá começando a ficar bom, então tem que se trabalhar mais ainda e, claro, muito mais ambientado ao esquema de jogo do Grêmio, que é um esquema que joga mais pelos lados, que os pontas estão sempre na cara do gol e o atacante tem um outro tipo de função e esse ano já estou mais adaptado a isso, sabendo mais a minha função dentro de campo, então acho que tudo no seu tempo certo. Esse ano tá acontecendo as coisas mais claramente para mim, exatamente devido a esse tempo. Mas a gente sabe que no Brasil tem que ser tudo precoce, né? Então as pessoas querem sempre para amanhã. Então eu tive esse tempo para trabalhar, tive essa paciência e agora estou colhendo os frutos. Muito bem. Eu não sei se tem que ter paciência ou não tem que ter, porque os caras custam caro, né? Demorou um ano, né? Pro André dar algum retorno, né? Mas que no período famosa da paciência ele não recebeu. Não recebeu bem. Não, tá. No mínimo 400. O Guerreiro, por exemplo, meteu gol, mas o cartão de visita dele foi forte, do Guerreiro. Então, mas tem que manter, né? Futebol é terrível. Mas ele se preparou, né? Porque ele está aí no Inter já há 2 meses se preparando. Né? Então ele não está fora de forma, ele está fora de ritmo de jogo. Fevereiro ele pôde começar a treinar. Né?
É 60 dias antes, né? Hoje ele vai mostrar. Nós vamos ver o que o Guerreiro pode mostrar, o potencial dele, né? O melhor time brasileiro hoje é o Cruzeiro. Com certeza. Muito bem treinado. Impressionante. É quem está tendo o melhor resultado. Exatamente. E desempenho não só de resultado, mas também tu vê o mecânica de jogo, geral do trabalho. O jogo. Bom jogo. São jogos bons de ver. É um bom jogo. E o Tite, Cabelão, você que conhece bem, reage ou não reage? Não sei, eu acho que ele está fazendo algumas escolhas questionáveis. Vamos ver. Ele o Tite é muito competitivo na sua vida profissional. Jogar amistoso não é a mesma coisa. Vamos ver o que vai acontecer com o time que ele vai chamar agora para jogar a Copa América. Copa América, né? Copa América. Jogar a Copa América, vamos ver o que ele vai fazer, né? Quando ele tem o grupo, quando ele junta o grupo dele, né, e trabalha, ele consegue dar um diferencial. Vamos ver. Na Copa não conseguiu, né? Na Copa ele em muitos momentos, eu acho que o Tite precisaria voltar um pouquinho para trás, né? Começar a ouvir um pouco mais as pessoas. A gente falou aqui o ano passado, e eu repito a minha opinião, a CBF não tem comando. O Tite hoje é o cara que define o que ele quiser fazer. Espero que o presidente que assumiu hoje chame e diga, estabeleça hierarquia. E futebol sem hierarquia não funciona no Grêmio, não funciona no Internacional, não funciona no Caxias, não funciona na seleção, não funciona em lugar nenhum. Então o ano passado, na Copa, o ano passado ele foi escolhido para ser o treinador porque a população queria, todo mundo, a imprensa queria, todo mundo queria. Entregaram para ele. Se tu ganhar, nós ganhamos. Se tu perder, tu perdeu, né? Não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que precisa voltar a ter alguém que diga para ele, olha, amigo, para um pouquinho, tuas escolhas estão equivocadas, você tem que mudar. Eu acho que a gente caiu fora na Copa fundamentalmente por isso. Quando ele insistiu em alguns jogadores que o filho dele... E subestimar um pouco a Bélgica também, né? Mas o filho dele, as pessoas que estavam na volta dele, já que o filho é um dos auxiliares técnicos, disse para ele, vamos trocar, e ele não trocou. Pois é. Morreu abraçado com as suas escolhas. Uma infelicidade de Fernandinho ali, né? E a semana... Morreu abraçado, sim. A semana de jogo do Grêmio no Facebook foi a última com exclusividade da plataforma, né? A partir desta semana já foi divulgado o acordo da Fox com o Facebook para transmitir os jogos. A volta para a TV aberta. Vai ter também na TV aberta e o Facebook terá mais jogos não exclusivos. Será que isso já não era uma estratégia prevista? Porque a Fox agora vai botar o dinheiro no Facebook. Foi uma estratégia. A Fox já era contratada como produtora do Facebook para transmitir os jogos. Sim, porque os narradores são da Fox, né? Exatamente. Acho que é bom. Mas amanhã saberemos nosso futuro, Rec. O futuro do Grêmio é decidido amanhã. Eu tô otimista, Rec. Valeu, Cabelão. E E hoje estou...